Nós concluímos as investigações. O delegado Jerônimo foi quem presidiu o inquérito policial, com o apoio de toda a estrutura da Polícia Civil de Santa Catarina e com toda a colaboração das demais instituições do nosso sistema estadual de segurança pública. Bom dia a todos. Nós só vamos falar e trazer duas situações. A primeira é relacionada especificamente ao caso de Saudades, onde o delegado Jerônimo, que conduziu as investigações junto com a sua equipe, irá repassar todos os detalhes que podem ser divulgados aí à imprensa e à população de modo geral. E nós temos uma segunda situação, que é relacionada à extração de dados dos equipamentos do autor do crime em Saudades, que nos permitiu, com a troca de informações junto a outros 4 estados da federação, possivelmente impedir ações semelhantes. Diante do que foi extraído dos equipamentos eletrônicos, nos permitiu verificar que outras pessoas tinham intenções semelhantes à do jovem de Saudades. Então, em razão disso, em razão da troca de informações, outros estados puderam agir e possivelmente impedir resultados semelhantes ao que aconteceu em Saudades. Nós não vamos repassar informações sobre esses casos, porque eles permanecem sob investigação dos seus respectivos estados. Então, agora eu passo a palavra ao delegado Jerônimo, que vai, então, trazer os detalhes do fato específico do município de Saudades. Bom, o que aconteceu no dia 4, todos vocês já sabem, eu não vou dar detalhes novamente sobre o fato que aconteceu. Algumas coisas eu acho que é importante a gente destacar. A primeira delas, naquela manhã ele foi trabalhar normalmente. Então ele foi trabalhar, saiu no intervalo o autor, né? Foi trabalhar, saiu no intervalo dele, foi para casa, fez alguma coisinha em casa e foi até a creche depois. Por volta de 9h50 ele chegou na creche. Segundo ponto importante que a gente apurou, ele queria matar o máximo possível de pessoas. Ele agiu com esse objetivo e ele estava com pressa, então, porque ele queria atingir o máximo possível. Então os relatos que a gente recebeu foi que ele tentava entrar numa sala, não conseguia, ia correndo para outra porque ele estava com pressa para atingir o objetivo dele. Importante também, a gente aprofundou muito na investigação, na vida dele, na internet, por meio de relatos de testemunhas, por meio do interrogatório, a gente deu a maior profundidade possível. E, assim, ele agiu consciente do que fez. O tempo todo, ele planejou a ação, já há vários meses, desde o ano passado ele vinha planejando. Então foi um crime premeditado. Todo o tempo isso é importante ficar destacado. E ele tem sim que ser responsabilizado pelos crimes graves, cruéis que ele cometeu no dia 4. Ele foi, ao final da investigação, ele foi indiciado por 5 homicídios qualificados, triplamente qualificados, e uma tentativa de homicídio qualificado, também triplamente qualificado. E não há qualquer indicativo de que alguém tenha o auxiliado. Nada nesse sentido. Então, ele agiu sozinho o tempo todo. Ele confessou o crime e ele admitiu que fez todo o planejamento e que agiu sozinho. Eu tive um apoio de uma psicóloga policial, né, da Polícia Civil, para a gente tentar entender tudo isso, né? Eu não quero ter a pretensão aqui de entrar na cabeça do rapaz, assim, do autor. Ele era uma pessoa muito isolada e ele tinha essa dificuldade de relacionamento, certo? Mas assim, num nível muito acima do normal. Tem muita gente que é fechada, tem muita gente que tem essa dificuldade de relacionamento, mas ele era mais. E a ponto, vou dar 2 exemplos. A família se reunia para jantar, ele não jantava com a família, ele pegava o prato dele e ia para o quarto.
Outro exemplo, ele precisava comprar uma roupa, ele pedia para a mãe dele comprar roupa. Então era num nível muito alto. E aí nos últimos tempos ele foi se isolando cada vez mais no mundo dele, se isolando do nosso mundo. E ele entrou num mundo em que ele começou a ter contato com muito material violento, com muitas ideias violentas e com pessoas que pensavam parecido com ele, né? Com pensamentos ruins, sentimentos ruins. E ele começou a alimentar esse ódio dentro dele nos últimos meses, ao ponto dele resolver descarregar tudo isso em alguém, na população em geral. Ele não tinha um ódio contra um grupo específico, sabe? Contra alguém especificamente. Ele criou esse ódio generalizado. E a intenção dele, no primeiro momento, quando ele começou a querer executar todos esses pensamentos, exteriorizar tudo isso, foi contra pessoas que tinham um certo convívio com ele, certo? Na escola e tal. Esse era o objetivo principal dele no início. Ele tentou adquirir arma de fogo de várias formas, em várias oportunidades, e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele achou que ele não daria conta de enfrentar esses rapazes ali com uma arma branca. E isso mostra que então, o ato dele, por si só, o que ele fez já seria covarde, porque foi contra crianças e contra mulheres ali que não tinham condições de se defender. Mas isso mostra que ele foi ainda mais, né? Foi um ato ainda mais covarde, porque ele não se garantia lá contra aquelas outras pessoas, e ele pensou, não, então eu vou descontar essa minha raiva em pessoas que não têm nada a ver comigo, em pessoas inocentes que nunca fizeram nada para ninguém. Então, ele tinha consciência de que o que ele fez foi errado, certo? Isso mostra também que o total discernimento que ele tinha, uma pessoa normal, sabe? Ele planejou, ele sabia que o que ele fazia estava errado, mas ele fez mesmo assim. E ele falou estar arrependido, mas eu não conseguia aferir se era um arrependimento genuíno ou não, ou se era um arrependimento porque assim, agora eu sei que eu vou ser responsabilizado pelo que eu fiz. Essas armas que ele comprou, tipo essa espécie de adaga, né, dessas facas, enfim, como ele conseguiu comprar essas armas? Ele comprou pela internet. De uma maneira muito facilitada, ele chegou a dar detalhes de site? Não, a gente conseguiu apurar, assim, ficou bem demonstrado que ele comprou pela internet, chegou por encomenda, as armas chegaram 5 dias antes do que aconteceu, chegou na casa dele pelo correio. A família chegou a ver essas armas? Ou ele escondia, ele escondeu, enfim? Eles chegaram, eles não entenderam o motivo, né, mas eles chegaram a ter contato sim. Relacionados a outros estados, existia algum grupo que ele tinha contato com essas outras pessoas? São quantos estados? Dá para trazer esses dados? Então, como o delegado regional falou, a gente tem informações que a gente obteve durante a investigação que a gente não pode divulgar, né? São informações sensíveis. O que eu posso dizer para vocês é assim, não havia nada de concreto, não tinha nada de que você pegasse esses dados e pudesse dizer assim, não, aqui há um planejamento. Não, isso não tinha essa interlocução com outras pessoas de qualquer tipo de contribuição nesse sentido, não. Eu não posso dizer para vocês assim, mas para tranquilizar, assim, não tem nada de concreto, sabe? A população não precisa ficar preocupada nesse sentido. O que existe são pessoas com esse tipo de ideia e a gente dá um encaminhamento que a gente tem que dar. No seu depoimento que tomou dele, ele comentou qual o motivo de escolher a instituição para fazer o ataque, ou poderia ser qualquer uma outra instituição? A raiva dele era contra qualquer pessoa, certo? Ele atacaria qualquer pessoa em algum momento. E ele deixou bem claro também que foi pela fragilidade das vítimas e do local. Algum motivo específico para ele escolher aquela data do dia 4? Ele trabalhou com várias possibilidades, né? A primeira era um outro alvo, e ele foi mudando conforme as coisas foram acontecendo. A partir do momento que ele comprou a arma e a arma chegou, aí ele definiu. E ele definiu 5 dias antes, 4, 5 dias antes, aí ele escolheu aquele local. Não foi uma data específica por algum motivo, não. Com relação à família, eles em algum momento relataram ou tinham a noção que ele poderia cometer algo em decorrência dele ter essa convivência com eles muito fechada? Eles nunca observaram nada que pudesse levar ele, por exemplo, a uma consulta, por exemplo? Bom dia. Ele, não só a família, como todas as pessoas do seu ciclo, assim, pessoas da escola, do trabalho que a gente ouviu, ninguém tinha ideia. Ele nunca tinha demonstrado isso. Era uma coisa que ele vinha trabalhando na cabeça dele
em off, né, no isolamento dele. Ele nunca exteriorizou, então ninguém tinha ideia do que poderia acontecer. O que acontece a partir de agora, então? Ele permanece preso mesmo até o julgamento? Então, naquele dia que aconteceu, no mesmo dia, a Polícia Civil autuou ele em flagrante, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele, o Ministério Público deu um parecer favorável à prisão, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva dele. Desde aquele dia, então, ele está preso preventivamente. Primeiro, ele estava no hospital, em razão da condição de saúde dele, e aí agora ele foi encaminhado ao presídio. Ele está preso preventivamente na unidade prisional e vai ficar assim até o julgamento dele. Agora, hoje mesmo a gente vai encaminhar um inquérito todo para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai avaliar, e a partir dali daí o MP vai adotar as medidas que couberem ao Ministério Público. Durante o interrogatório, assumindo que ele tentou se matar? Ele saiu de casa pensando nisso, em cometer isso e tirar a própria vida depois? O próprio planejamento dele já incluía essa ação, então ele admitiu. Então essa era a intenção dele desde muito antes já. Delegado, quantas testemunhas foram ouvidas ao longo dessa investigação, porque foi uma investigação extensa também, grande, e os depoimentos também das pessoas iam de encontro ao que ele falou para o senhor durante o interrogatório e o restante da investigação? Foram mais de 20 testemunhas e o maior trabalho até nem foi nisso, o maior trabalho foi de análise de dados, né? Mas todas as testemunhas, assim, no mesmo sentido. Quietão, tal, na dele, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que se passava na cabeça dele, o que ele fazia, ninguém tinha ideia do que iria acontecer. Para mim está bem esclarecido tudo, tanto o que aconteceu, quem foi que fez e por que fez e de que forma fez. Não tem necessidade de outras diligências agora. Ao que tudo indica, ele não tinha acesso a Deep Web. Eu não descarto essa possibilidade, mas assim, não há nada de concreto que tenha aparecido na investigação nesse sentido. Ele tem um suporte do setor de informática da Polícia Civil, da inteligência da Polícia Civil, né, de outras agências de inteligência, a gente deu muita profundidade. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Uma outra informação, delegado, naquele dia da coletiva, o senhor falou que ele tinha relatado para a família que ele tinha comprado a arma, essas espadas, enfim, para atacar os animais. Uhum. Qual que era a relação dele com os animais em casa? Ele já tinha matado algum bicho? Ele mais provocava os animais, assim, de puxar a orelha, de puxar o pelo, do que de agredir os animais, nesse sentido não. Que tipo de arma que ele usou e qual o valor comercial? É uma arma de fácil acesso para poder aquisitivo? Foi cerca de R$400 a arma. É uma faca. Ela tem as especificidades dela, né? Mas é uma faca.